Fala galerinha, Homem-Aranha BC em mais um quadro Aranha Solidário. Dessa vez eu tô em Itajaí e olha onde eu estou, no Rotary Club aqui de Itajaí, galera. Fui convidado pela presidente do Rotary de Itajaí para fazer uma palestra aqui para o pessoal, uma palestra motivacional, né? Vou compartilhar experiências, vou contar um pouco da minha história como Homem-Aranha, um pouco das coisas, né, que aconteceram na minha vida, que me fizeram ter resiliência, tudo que eu enfrentei, os obstáculos. Vou compartilhar com as pessoas um pouco de tudo isso e tentar motivar essa galera aí, fazer uma palestra bem bacana para eles, tá bom? Sobre empatia, sobre vários assuntos aí que a gente vai abordar de forma leve, de forma descontraída. Então, o Aranha Solidário de hoje é aqui no Rotary Club e eu aguardo vocês para conferir mais esse vídeo. Então, roda aquela vinheta! Só que eu cheguei muito cedo, a palestra está marcada para começar às 8 e eu cheguei 6 horas aqui. Então vou ter que esperar em torno de 2 horas, mas eu achei melhor vir mais cedo, porque Itajaí nesse horário costuma ter muito trânsito, o pessoal saindo do serviço, né? E eu não quis correr o risco de chegar atrasado na palestra. Só que olha lá atrás, não sei se vai dar para ver aqui, tem uma criançada que já me viu chegar e já gritou: olha o Homem-Aranha. Eu vou tentar chegar lá e conversar com eles, vamos lá. E aí? Oi. Tudo bem? E aí, cara? Beleza? Bate aqui. Beleza? Vocês têm canal no YouTube ou não? Eu tenho. Não? Eu tenho. Nós temos. Eu tenho. Eu vou dar uma palestra hoje ali no Rotary Club. E aí eu vou passar o meu canal do YouTube pra vocês se inscreverem lá, tá bom? Rotary Club? Bem ali, ó. E o meu canal é Vinícius Rodrigo Miller. E o nosso é Vinícius no YouTube? E que tipo de vídeo você faz lá? Eu faço no meu canal figurinha Pokémon. Então, eu tô mostrando a minha ó, vocês vão aparecer lá no meu canal do YouTube, ó. Pede pra galera se inscrever. Meta 10 mil. Isso aí, 10 mil. Eu tô chegando no YouTube, eu tô chegando nos 2 mil. Só que no Instagram eu tenho 249 mil seguidores. Sério? No Instagram. E, gente, Oi? Só quase 2 mil. É do lado da escolinha, Lena. Pode ir. 2 milhões. 2 milhões. Pois é, isso aí, ó. Vamos botar a meta pra galera se inscrever. 2 milhões. E deixar o like no vídeo e compartilhar. A meta do Instagram. Do Instagram. Todo mundo aí viu o filme do Homem-Aranha? Eu vejo. Eu já vi todos. Todos os filmes? Viu esse novo agora, que tem os 3 Homem-Aranha juntos? Não? É só no cinema que a gente não pode. Não pôde ir no cinema? Eu já vi. Assistam depois, hein? Ai, meu Deus, e agora? Meu Deus. Agora ele jogou a bola lá, caiu na casa. Tem alguém nessa casa aí? Tem pitbull? Ai, agora eu tô frito. Ai. Agora nem um Homem-Aranha pode salvar a bola, hein? Top demais, né, galera? Esse carinho das crianças. É muito bom sentir esse carinho genuíno, né? Algo que é tão verdadeiro assim, das crianças, né? E acabei de me despedir delas ali, pedir para eles se inscreverem no canal e agora estão querendo vir aqui assistir minha palestra, ó. Vamos ver como que eles vão se resolver com a criançada aqui.
estar se perguntando o que tem a ver o Homem-Aranha com o Rotary Club? Né? O que o Homem-Aranha está fazendo ali? Então eu gostaria de dar meu boa noite a vocês e contar um pouquinho, brevemente, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu vou tentar dar uma resumida na minha história para que vocês entendam o quanto talvez o Homem-Aranha tenha mais a ver com o Rotary do que vocês imaginam. Eu sei que muitos aqui conhecem o Homem-Aranha porque ele é um personagem que surgiu ali na década de 60, né, através das histórias em quadrinhos. Naquela época não tínhamos filmes, não tínhamos tanto material como se tem hoje de super-heróis. Então eu sou de 1990, né? Nasci em 1990, tenho 32 anos, meu nome é Thiago Souza e eu sou psicólogo. Me formei em 2017 no interior de São Paulo. Já havia morado em Balneário Camboriú antes, só que fui cursar a faculdade em São Paulo e retornei em 2018 para Balneário Camboriú após ter me formado. A minha história, ela começa de uma maneira um pouco trágica. Na minha infância, eu era muito apegado à minha avó, sou filho único, e a minha avó, ela veio a falecer quando eu tinha 8 anos de idade, e ela era a minha referência, né? Ela era aquela avó amiga que brincava, que participava das bagunças comigo. Minha mãe até fala que ela tinha que bater na minha avó e em mim junto, porque a gente aprontava realmente junto. E eu, com 8 anos de idade, acabei perdendo essa referência. Uma criança naquela idade não tem muita consciência, né, para lidar com certos problemas, certas questões que são inevitáveis na nossa vida adulta, né? Quando a gente é adulto, a gente tem um discernimento maior para enfrentar tudo isso. E devido a esses fatos, eu me fechei muito, me tornei uma pessoa extremamente tímida e eu enfrentei muitos problemas na escola, inclusive, porque eu não conseguia apresentar um trabalho na escola, eu ficava muito nervoso, eu tinha taquicardia, né? Eu não conseguia me estressar, e isso trouxe inúmeros problemas durante a minha infância e adolescência. E eu tive uma professora que ela me incentivou muito. Eu acho que hoje o que eu quero passar para vocês é uma palavra de empatia, né? Eu acho que empatia é a palavra, e resiliência. Porque eu tive essa professora que ela sentava comigo, ela me dava conselhos, ela tentou me auxiliar de todas as formas possíveis para que eu superasse esse problema. Ela até me liberava de apresentar os trabalhos na escola, porque ela sabia que não era porque eu não queria. Realmente eu cheguei a ir para o hospital por ter que enfrentar isso, né? Saber que no outro dia eu tinha um trabalho para apresentar, então era horrível. E eu tinha duas opções. Eu quero fazer essa relação para que lá na frente, quando eu terminar, vocês consigam entender. Eu tinha duas opções na minha vida. Ou eu continuava na minha zona de conforto e não apresentava mais nada, a minha professora não ia me punir, ela já tinha me dado carta branca. Ou eu continuava sem apresentar trabalho, né, ficava ali na minha zona de conforto, ou eu enfrentava o obstáculo, ou eu enfrentava o meu medo. E durante muito tempo eu continuei na minha zona de conforto. Eu continuei sem apresentar os trabalhos, só que isso foi afetando drasticamente a minha vida pessoal. Eu tinha dificuldade de fazer amizades, de manter um relacionamento de amizade, né? Até com garotas, né? No caso, começar a namorar foi muito difícil. E eu falei, não, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que enfrentar o meu medo. E eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha. O primeiro filme que eu assisti, inclusive, foi o primeiro filme do Homem-Aranha em 2002 nos cinemas. E a partir daquele momento, eu peguei a história do Homem-Aranha para a minha vida. Porque muitos aqui não devem acompanhar, mas o Homem-Aranha é um personagem que ele perdeu os pais num acidente de avião. Ele foi criado pelos tios. Através de uma tragédia, ele perdeu o tio dele. Ele teve que suportar a dor e ser forte para passar aquela resiliência toda para a tia dele.
e ele tinha que lidar com problemas do nosso cotidiano, né? Ele tinha que correr atrás de emprego para pagar aluguel, fazer um bico aqui, um bico ali, e ainda lidar com o seu psicológico abalado, enfrentar os dilemas da vida. Talvez ele seja o herói mais humano de todos os heróis, né? Porque se você pegar o Superman, ele é um deus, né, de outro planeta. O Batman é um multimilionário. O Homem-Aranha não, o Homem-Aranha é um super-herói pobre, igual eu. Ele tem que trabalhar bastante para pagar suas dívidas, ele tem que ter a resiliência, né, de ajudar a sua família, de ajudar a sua tia, no caso. Então eu falei, esse cara não desiste. Ele tem, os obstáculos aparecem e ele não desiste, ele está sempre se superando. E uma coisa que o Homem-Aranha tem em comum com o Rotary Club, ele é um cara que ele se doa demais ao próximo e ele acaba abrindo mão das suas próprias vontades nos filmes, nas histórias, para priorizar um bem maior, para priorizar a humanidade, para priorizar as pessoas ao seu redor, não somente a sua família, apesar dele ser um personagem que valoriza muito a família, mas ele prioriza a humanidade, né? Ele se doa muito pela humanidade. No último jogo que teve do Homem-Aranha, um jogo de PlayStation, na história, no enredo, ele teve que escolher entre salvar a tia dele ou salvar a humanidade. Então, para você ver como que ele se sacrifica pelo próximo, ele escolheu salvar a humanidade, né? Ele escolheu, infelizmente, abrir mão da sua tia, que era a única pessoa que restou da família dele. Ele escolheu lidar com aquela dor, mas ele sabia que o bem maior era a humanidade. Então é isso que o Rotary faz, né? Ele ajuda muitas pessoas, tem esse senso humanitário, e é aí que entra a história do Homem-Aranha ABC, que sou eu. Criei o meu Instagram, né, que é Homem-Aranha ABC, e comecei, sempre tive muita vontade de ajudar pessoas, de fazer ações sociais, de levar um pouco de alegria, de sair um pouco fora da caixa. Hoje em dia nós temos tantos problemas no dia a dia, tanto estresse no trabalho, é correria, a nossa vida é sempre agitada e muitas vezes nós esquecemos de praticar o bem, de levar esse olhar empático, de pensar nas pessoas ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente faz as coisas ali no automático e a gente esquece um pouco esse lado nosso, humano. Então eu comecei no meu estágio, acho que foi o primeiro estágio que eu fiz, psicologia social. Eu fui designado para trabalhar com crianças vítimas de maus tratos, abusos e mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Então era um clima muito pesado. E aí eu pensei, meu Deus, eu estava ali superando ainda a minha timidez e eu tinha que desenvolver algo para me impactar aquelas pessoas. E vocês sabem que para impactar crianças é muito difícil, ainda mais crianças que vinham com um histórico de vida muito pesado e com mães desestruturadas também. Então eu pensei, eu não vou poder chegar como um psicólogo comum e dar palestras e fazer ações, eu vou ter que fazer algo diferente. E aí eu resolvi trazer, eu falei, eu vou ser o Homem-Aranha da vida real. Aí eu fui lá, comprei um traje, na época era um traje bem simplesinho, né? Com o passar do tempo eu fui aprimorando. Mas eu lembro que eu comprei com muito carinho aquele traje e eu fui sem avisar ninguém. Eu pensei, se eu avisar minha supervisora, ela vai barrar. Não é algo muito tradicional, não vai deixar um Homem-Aranha entrar lá no estágio. Eu peguei, simplesmente coloquei o meu traje e fui. Quando eu cheguei, as crianças todas, que eram crianças que tinham muita dificuldade de abraçar, de demonstrar afeto, as crianças todas vieram correndo me abraçar, gritando, sabe, aquele carinho, e todo mundo ficou assim, sabe, assustado. E aí eu pensei, eu posso impactar crianças e pessoas. Naquele momento foi que caiu a minha ficha, eu posso impactar essas pessoas, mesmo quando elas estiverem em situações tão complicadas como são dessas crianças e dessas mulheres aqui. E aí eu comecei a desenvolver um projeto social lá nesse estágio durante 6 meses
a minha supervisora acabou ligando para mim no dia e falou: Thiago, você foi de Homem-Aranha no estágio? Naquela hora eu pensei que tinha tudo caído por água abaixo, né? Eu falei: fui. Aí ela falou: olha, meus parabéns, está todo mundo te elogiando aqui, ligando. Inclusive eles querem que você continue o projeto depois do estágio. E assim foi. Fiz o meu estágio de 6 meses, continuei até depois de formado. Foi quando eu retornei para Balneário Camboriú. E aí aqui em Balneário Camboriú eu comecei a fazer a ação maior, que foi nas ruas. Então eu comecei a fazer o que eu já tinha vontade, que era arrecadar alimentos, né? Eu saía com a minha mochila, saía de porta em porta pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E as pessoas muitas vezes não tinham muito para doar, mas elas queriam ajudar pelo menos com um pacote de bolacha. Então elas me doavam um miojo, um arroz, um macarrão, e eu ia colocando na bolsa, e aí chegava em casa, esvaziava a mochila, fazia a distribuição ali, né, montava cestas básicas, e aí comecei a distribuir em bairros, em comunidades carentes ali ao redor de Camboriú, de Balneário, né, ali no Monte Alegre, no Ponte de Vila Verde. Comecei a fazer essas ações e depois, posteriormente, comecei a fazer visitas a hospitais também. Então cheguei a conhecer hospitais, Hospital do Câncer Infantil, né? Tem o Hospital de Barretos, tem o Hospital de Florianópolis, e comecei a fazer visitas para essas crianças, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra de carinho, e muitas vezes me mandavam mensagens falando que a recuperação dessas crianças tinha dado um up assim enorme, sabe? Porque eram crianças que estavam numa situação muito dolorosa. O tratamento, vocês sabem, o tratamento de câncer não é um tratamento fácil, não é um tratamento que você não vai passar por aquilo, né, numa boa. Então, essas crianças tiveram uma resposta muito positiva a partir do momento que eu comecei a fazer essas visitas. E daí eu fui aumentando, né? Fui fazendo campanha de arrecadação de agasalhos, campanha do agasalho no inverno, distribuindo para moradores de ruas. E aí, conforme eles foram conhecendo o meu trabalho em Balneário Camboriú, eles foram fechando parcerias comigo, né? Hoje eu tenho mercadinhos que contribuem para as minhas ações. Então, amigos também que compraram a minha ideia e me ajudam também, né? Hoje eu não faço isso sozinho, hoje eu tenho muitos amigos que vão comigo, arrecadam os alimentos, ajudam. E foi numa dessas que eu acabei conhecendo a Andréia, né? A Ariane também, do Rotary de Balneário, e nós fizemos ações juntos já. Comecei a fazer palestras. Nunca me imaginei fazendo palestras, né? Porque, como eu falei, eu era muito tímido, mas eu encarei o meu desafio, e é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês encarem os seus desafios diários, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente não está preparado para uma adversidade, muitas vezes a gente acha que vai cair em depressão por algo que acontece, e a gente realmente cai, porque a gente não tem que ser forte o tempo todo. Nem os super-heróis são fortes o tempo todo, né? E a principal mensagem é que cada um de vocês que estão sentados aí, vocês podem ser super-heróis, talvez já até sejam, né? Porque ser super-herói não é uma analogia, você não precisa ter os superpoderes, né? Você não precisa escalar a parede, você não precisa voar, você simplesmente precisa ter a empatia de olhar para o seu irmão do lado, para o seu próximo e querer fazer a diferença. Eu acho muito bonito, é muito bonito falar em empatia, só que praticar é uma outra história, né? Hoje se vê muito falar em empatia, em resiliência, só que você praticar isso no dia a dia é muito difícil. Eu tiro por base porque várias vezes eu precisei de amigos para me ajudar nessas ações e muitos viraram as costas, sabe? Agora, quando foi para chamar, para ir num churrasco, para ir fazer algo que ganhasse dinheiro, aí não falta.
Mas para fazer o bem, para se doar, sem ganhar nada em troca, porque na cabeça dessas pessoas você não está ganhando nada em troca. Eu penso diferente, eu penso que você está ganhando muito. Eu penso que você está ganhando muito mais do que dinheiro ou qualquer outra coisa, né? Então, essas pessoas acabaram virando as costas, mas não tem problema, porque ficaram aqueles que realmente pensam como eu. Então, eu sempre digo assim, eu tenho uma frase que diz assim: não adianta você ter diploma, doutorado, mestrado, se você não cumprimentar o seu porteiro, o porteiro do seu prédio, né? Então, eu acho que essa empatia falta em muitas pessoas. Você chegar, mesmo depois de um dia cansativo, um dia de trabalho difícil, estressante, você pode até estar nervoso por algum motivo, mas você passar ali pela portaria do seu prédio, não custa você dar uma boa noite, né? Você ser empático com o seu porteiro, talvez com a sua empregada doméstica, né? E com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Eu digo isso porque eu vou compartilhar com vocês uma situação. Recentemente eu estava na rua, de vez em quando eu saio para a rua para tirar foto com as crianças. E eu passei ali pela praia central de Balneário Camboriú, e tinha um grupo de garis. Eles estavam fazendo a limpeza, se eu não me engano foi logo após o Réveillon, né? Então os turistas deixam a praia completamente imunda, né? Garrafa, lixo. Então os garis estavam ali fazendo a limpeza, o pessoal da ambiental, né? E daí eu passei por eles assim, pessoal, muitos turistas vieram pedir foto comigo, e eu passei por eles, e eu falei, alguns estavam sentados, acho que no horário de descanso, e eu falei: pessoal, quero tirar uma foto com vocês. Aí eu percebi que eles assustaram, sabe? Eles estranharam aquela situação. E aí eles falaram: você quer tirar uma foto com a gente? Eu falei: sim, vamos tirar uma foto. Quero tirar foto com vocês, porque vocês também são super-heróis. Vocês que mantêm aí a nossa cidade limpa, vocês trabalham muito e muitas vezes são injustiçados, né? Não são vistos. E aí eu me lembro que uma moça, inclusive ela era haitiana, ela veio e ela começou a chorar, sabe? Porque realmente aquilo foi eu sinto que foi algo que tocou nela e nos outros também, porque realmente esses trabalhadores, eles não são vistos. Muitas pessoas passam por eles, pisam enquanto eles estão varrendo e nem sequer olham na cara para dar uma boa noite, um bom dia. Então, poxa, são pessoas, são seres humanos, são pessoas como nós, sabe? Então, eu entendo que muitas vezes isso vem de uma geração, de uma cultura, de uma criação, mas cabe a nós mudarmos isso. Todo dia é uma oportunidade para ser melhor do que ontem. Todo dia você acorda de manhã com uma chance de ser melhor do que você foi. Não importa o seu passado, não importa se você fez isso ou fez aquilo, você pode fazer a diferença. Você pode decidir mudar. Assim como eu decidi mudar uma coisa que para mim era um obstáculo, que era a timidez, você também pode ser uma pessoa melhor, você pode começar a pensar mais no próximo, começar a ter um olhar diferente que talvez você não tinha. Se eu conseguir aqui com essas palavras atingir pelo menos 1% das pessoas, eu já fico feliz, porque eu sei que pelo menos alguém saiu daqui com isso na cabeça. Então, o que eu estou passando para vocês é para que vocês passem para as pessoas também. Talvez um amigo que vocês vejam que tem essa atitude, que age dessa forma, alguém que esteja lá fora, né, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, que vocês espalhem essa palavra. Porque nós temos que fazer. Muitas pessoas dizem assim: eu quero um mundo melhor, mas será que você está contribuindo para fazer um mundo melhor? Porque o que é o mundo? O mundo somos nós, é cada um de nós que está aqui, vocês que estão sentados aí, eu que estou aqui. Então, se cada um pensar dessa forma e falar: não, a partir de hoje eu vou pensar diferente, eu vou fazer diferente,
eu tenho certeza que juntos, se vocês espalharem essas mensagens, se vocês espalharem esse tipo de pensamento, a gente vai conseguir fazer a diferença, a gente vai aos pouquinhos mudar esse mundo. Se vocês passarem isso para os filhos de vocês, e os filhos de vocês passarem isso para os netos de vocês, a geração lá na frente vai ser muito melhor, eu garanto, do que a geração que está passando, que muitas vezes não tem esse discernimento, porque a correria do dia a dia, às vezes o pai não tem tempo para conversar com o filho, né? Muitos pais, os filhos estão em depressão, o pai e a mãe nem sabem, porque está trabalhando o dia inteiro, né? Não tira meia hora do dia para conversar, para saber como está sendo na escola, né? Chegar ô filho, como que foi na escola? Como que tá? Tá tudo bem? Os seus amiguinhos, tá tudo certo? Você tá com algum problema? Eu acho que falta isso muitas vezes. Recentemente eu estava passando num restaurante ali também, e eu vi uma família sentada na mesa, e os pais no celular, mexendo ali no Instagram, não sei, na rede social, e a criança também com seu celular, uma criança de uns 6, 7 anos. Então, assim, um momento que era para ser de lazer acaba se perdendo. Hoje em dia não se tem mais aquele ambiente familiar, né? Não se tem mais aquele momento de você, que eu lembro que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, da gente sentar, vamos assistir um filme, vamos. Hoje em dia as pessoas vão no cinema, pagam o ingresso e ficam no celular. Então, você vai numa festa, num show, a preocupação é estar aqui, ó, filmando para mostrar que você foi, e você esquece de viver aquilo. Você esquece de viver o momento, você vê a virada do ano, aqueles fogos lindos, e aí você acaba de filmar e fala, poxa, eu nem prestei atenção direito porque eu estava filmando para mostrar para as pessoas como que foi. Então, eu acho que se a humanidade caminhar do jeito que está, eu acho que esse não é o caminho. E eu acho que nós, com a nossa consciência, nós temos o poder de mudar isso, nós podemos, basta querer. Eu fui recentemente na APAI também, a APAI lá de Balneário Camboriú, e muitas crianças que têm síndrome de Down, né, elas vieram me abraçar também, e eu contei histórias para essas crianças, e a diretora da APAI falou para mim que as crianças ficaram falando sobre aquilo a semana inteira, sabe? E eu vejo muito preconceito com relação à deficiência também, não só, no caso, as crianças, não estou falando só de deficiência, estou falando de tudo, autismo, né? Crianças que têm síndrome de Down, deficiência física também. Eu vejo que as pessoas olham com um olhar de, talvez, até nojo, sabe? Eu vejo muito isso. Pessoas que entram num supermercado que não tem, talvez, uma parte do corpo, não tem uma perna, e as pessoas não olham com aquele olhar de julgamento, sabe? Aquele olhar de parece que medo de pegar uma doença daquela pessoa. Então, gente, eu fico pensando, cadê a humanidade? Cadê aquilo que não sei qual, cada um pode ter a sua religião, mas aquilo que Jesus, né, pregou para nós, que a gente tivesse essa empatia pelo próximo, né, fazer o bem sem olhar a quem. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Uma experiência que para mim foi marcante, que vocês podem ter certeza que a partir que aquilo ali fez com que tudo valesse a pena, foi quando eu estava passando no calçadão e tinha uma criança numa cadeira de rodas. Eu acredito que ela tenha tido paralisia, porque ela não conseguia verbalizar, ela não conseguia se expressar através de palavras. E eu sempre gosto de compartilhar essa história, porque foi algo muito marcante para mim. E eu escutei uma mãe gritando, né, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Aí eu olhei para trás, estava a criança na cadeira de rodas, a mãe empurrando. E a mãe falou para mim assim, finalmente a gente conseguiu te encontrar. Aí ela me mostrou, apontou para cima, né, falou, a gente mora naquele prédio lá, a gente sempre vê você passar pelo calçadão,
Só que devido à logística, né, do filho ser cadeirante, ter todo o trabalho de tirar ele da cama para descer, até chegar lá embaixo eu já tinha ido embora, né, porque eu não costumo ficar parado num lugar só. E ela falou que ele sempre via lá da sacada e tentava expressar, né, não conseguia falar, mas ele tentava gesticular que ele tinha visto o Homem-Aranha e ele queria estar com o Homem-Aranha. E aí nesse dia deu certo porque eles estavam lá embaixo. E aí ele que disse que fazia muito tempo que ele não sorria, a criança não sorria, sabe? E aí quando ele me viu que eu cheguei, eu dei um abraço nele na cadeira de rodas e ele abriu um sorrisão, sabe? E a mãe dele também se emocionou, começou a chorar. E ela falou, muito obrigado, você salvou, você não é o Homem-Aranha dos filmes, mas você salvou o dia do meu filho. E aquilo me impactou muito, sabe? Naquele momento eu tive a certeza de que eu poderia sim, mesmo sem ter os superpoderes, mesmo sem escalar paredes, eu poderia sim salvar crianças, eu poderia salvar famílias, eu poderia talvez através de uma mensagem impactar pessoas. E foi aí que eu comecei não só a continuar as ações sociais, mas começar a fazer essas palestras, né? Recentemente eu fiz também escolas lá de Balneário Camboriú. Claro que depende muito do público, o tema das palestras são diferentes, mas como aqui é o Rotary, é muito essa questão humanitária, essa mensagem que eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes as pessoas me veem na rua e acham que é só um cara fantasiado à toa, né? O cara colocou uma fantasia. Então, muitas vezes a gente julga as pessoas sem conhecer, né? Sem saber. Às vezes a gente olha para o cara e fala assim, o cara está querendo se aparecer lá, fantasiado, dançando, fazendo qualquer coisa para se aparecer. E não, muitas vezes essa pessoa está com algum objetivo, né? Com alguma missão que é muito mais nobre, que é muito maior do que a gente pode enxergar, do que a gente pode pensar. E pode não impactar você, talvez, que está olhando, mas com certeza impacta quem está ali sentindo isso, né? Quem realmente se deixa ser tocado por isso. Porque a gente não consegue sentir a dor do outro. Eu acho que essa é a falta de empatia. A gente não consegue sentir a dor do outro, a gente só consegue sentir quando acontece com a gente. Se chega um amigo para você e fala assim, minha mãe está com câncer, meu filho está com câncer, a gente pode ali, né, no momento, poxa, eu sinto muito e tal, só que aquilo só vai realmente doer em você se for o teu filho, se for alguém da tua família. Então acho que falta muito isso. A gente não precisa experimentar uma tragédia na nossa vida para que a gente possa se doar pelo outro, para que a gente possa sentir a dor do outro, né? Então, muitas vezes a gente precisa que aconteça na nossa casa, debaixo dos nossos olhos, para que a gente se sinta tocado, para que a gente se sinta comovido com aquilo, né? Para que aquilo mexa conosco. Muitas vezes uma pessoa que passa na sua rua e pede um pedaço de pão ou pede alguma ajuda, você não se sente na obrigação, talvez no dever de ajudar. Mas aí quando você passa uma necessidade, aí você sente, né? Todo mundo aqui com certeza tem a sua mesa todo dia, né? Com arroz, com feijão, com uma carne para a sua família, mas não é a realidade de muitas famílias. E a gente acaba não sentindo isso, a gente acaba deixando passar desapercebido a dor do outro. Então é isso que mexeu muito comigo, é isso que me motiva a cada dia, porque embora, graças a Deus, eu nunca tenha passado fome, eu sinto essa necessidade de ajudar, porque eu sei, não tenho filhos ainda, mas eu sei que quando eu tiver um filho, pode ter certeza que a pior coisa, eu imagino que seja o sentimento de ver o seu filho passar fome, ou de ter um filho doente, com uma doença incurável em casa. E eu não preciso passar por isso, eu não preciso ter um filho e acontecer com meu filho para que eu sinta isso. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês, para que a gente comece
Se você já é assim, meus parabéns. Se você já consegue ter a simpatia, se colocar no lugar do outro, meus parabéns. Mas se você talvez está ouvindo essa mensagem essa noite e sente que, poxa, isso me tocou porque tá faltando melhorar isso, não se sinta ofendido, não pense assim, poxa, isso mexeu comigo de uma forma negativa. Não, talvez esse seja o chacoalhão necessário para que você comece a mudar a sua postura e fazer a diferença daqui para frente, porque, como eu disse, nunca é tarde, tá bom? Então eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho nos hospitais, as ações sociais, vocês podem pesquisar ali no YouTube Homem-Aranha BC, B de Balneário, C de Camboriú, e o Instagram também, Homem-Aranha BC, tudo junto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tiago, muito obrigada, suas palavras. Mas eu gostaria de só de complementar uma coisa. Eu acho que cada um de nós aqui, rotarianos, nós temos uma boa dose de empatia, porque todos nós aqui somos voluntários e nos doamos para as causas da nossa comunidade. Então isso aí é bom a gente dar uma reforçada, mas a nossa dose de empatia, de voluntariado que é grande. E isso é maravilhoso, porque, como eu falei, né, vocês podem levar isso para fora, vocês devem levar isso para fora, porque às vezes quem não está aqui dentro do Rotary precisa dessa mensagem, precisa ser tocado. Com certeza. Eu gostaria de te entregar, vou chegar aqui na frente só para a gente fazer uma foto. Esse aqui é o nosso plano de ação, contém os nossos projetos e a nossa flâmula para você ter de recordação nossa. Muito obrigado. Obrigada. Vou colocar lá no meu quarto, junto com os pôster do Homem-Aranha. Obrigada. É assim. Vamos fazer uma foto, né?